Fala pessoal, estamos aqui diretamente da FutureCon, iniciando mais uma rodada de podcast e hoje nós temos dois convidados especiais, já vou apresentar já. Inicialmente eu gostaria de pedir a gentileza que você possa se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar, comentar, para que a gente possa cada vez mais elevar o nosso setor de telecomunicações adiante. Agradeço também primeiramente a FAS Produção que está nos ajudando aqui com toda essa imagem, todo esse cenário maravilhoso. O nosso patrocinador oficial aí, Telecom Técnico, soluções tecnológicas para o seu provedor. Vale a pena falar com esse time aqui que pode rentabilizar o seu provedor de uma forma fantástica. E chega de churumelas aqui, vamos iniciar apresentando dois convidados especiais aqui. Eu estou com o Marcos, responsável comercial aqui da Netlink, da Elsys. Marcos, seja muito bem-vindo aqui a Gestores da Telecom. Obrigado, Edson, pelo convite. Obrigado, Gestores da Telecom. É uma honra aqui estar com a gente falando com o público que fala com o público, que é o público que a gente conversa no dia a dia e que a gente tem total interesse aí em fazer parcerias, né? Então é uma honra estar aqui com você hoje. Bacana, seja muito bem-vindo. E também estamos aqui com o responsável de produtos, aqui o Bernardo. Bernardo, seja muito bem-vindo também. Vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês dois aqui sobre o setor. Boa tarde, Éder. Muito obrigado, cara. É uma honra, como o Marcos já disse, né? E se deixar, eu falo aqui o dia inteiro. Se der espaço, a gente vai conversando, porque eu adoro falar sobre isso. Então vamos nessa, vai ser um bate-papo de amigos aqui. Já posso chamar de amigos aqui, que acho que Telecom a gente vai ganhando amigos ao longo da caminhada, né? Conheci os dois, já conhecia a empresa, ainda não conhecia vocês pessoalmente, mas já conheço a empresa, respeito muito pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E fala um pouquinho sobre a Elsys aí, o que vocês vêm fazendo, qual é a história da empresa, né? Eu sei que muita gente conhece, mas também tem aqueles que ainda não conhecem a história toda, né? As pessoas costumam falar, né? Depois o Bernardo pode contar também essa história. As pessoas falam assim, eu lembro da Elsys, lá em Minas Gerais, a minha avó tinha uma antena da Elsys. Eu falei, é verdade, a gente deve ter colocado uns 20 milhões de antena. E, na verdade, a Elsys é uma empresa que ela nasceu resolvendo dores específicas. Então, eu acho que por isso a gente é uma empresa que tem uma conexão muito grande com técnicos, com engenheiros. Por quê? Quando você resolve a dor de um cliente, essa dor passa por quem resolve, que são os técnicos, né? E a Elsys nasceu resolvendo dores específicas. O nosso primeiro cliente, eu repito sempre essa história, né? Nós somos fabricantes de tecnologias avançadas, mas o nosso primeiro cliente é o nosso cliente até hoje, e enche a gente de orgulho, que é a Brastemp. Então, nós construímos circuitos eletrônicos, né, para a Brastemp há muitos anos atrás. A Brastemp já trocou de dono, mas continua nossa cliente. Mas a Elsys é uma empresa 100% nacional, que fabrica, mas ela pesquisa e desenvolve as soluções, o que enche a gente de orgulho. Então, ao longo desses 36 anos da nossa história, a gente já resolveu dores de milhares de outros clientes. A gente usa também a nossa fábrica para manufaturar para outros clientes. A gente tem grandes clientes no Brasil e clientes internacionais. Só que o nosso lema é conectar pessoas para transformar vidas. Então, se você imagina que a gente estava na casa do cliente entregando produtos de TV, soluções, depois a gente passou para soluções de internet, conectividade, e chegamos à segurança eletrônica até fechaduras. Mas aí a história continua e ficou mais longa, né? E é um DNA de tecnologia que vem desde o fundador. O Vitor Black, que é o fundador da Elsys, é um inventor, um professor de tecnologia, né? E esse é um DNA que se mantém até hoje. Se você visita a Elsys, se você conhece as pessoas que estão no desenvolvimento da tecnologia, são pessoas curiosas, pessoas inventivas, pessoas que estão dispostas a buscar o que tem de ponta de tecnologia no mundo e inventar coisa nova também. Então, é um ambiente incrível para citar e conectar com provedoras. E a sede, ela fica em Minas? Não, ela fica em Valinhos. A gente tem a sede em Valinhos, ali do lado de Campinas, né? Legal. A gente tem uma fábrica em Manaus, a gente tem um centro de distribuição em Hortolândia e a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento em Shenzhen, na China, que na verdade é o grande celeiro da tecnologia mundial, né? Bacana. Então a tecnologia de ponta, certamente ela está envolvida. Todas. E com muito orgulho. E a gente estava comentando um pouquinho, né, antes de iniciar aqui, dos produtos, né, que você vem trazendo para essa feira, para esse congresso. Qual é o principal produto que vocês vêm trazendo aqui de novidade para os nossos amigos provedores e tudo mais aí? Essa pergunta do Ederson deixa a gente até nervoso. Por quê? Né? A gente quer falar de todo o portfólio. Vamos falar. A gente sabe que a gente só tem 1h30, né? Mas tudo bem. Mas assim, Ederson, é engraçado. A gente veio para a feira, você vê que a gente está com... O Bernardo está com uma camisa Elsys EIA, que é uma spin-off do grupo, e eu estou com a camisa Netlink, que é uma outra spin-off do grupo. Então, na verdade, a gente veio como grupo Elsys, que é um fabricante de tecnologias avançadas. Os nossos clientes vão desde o governo americano ao governo brasileiro, a um franqueado da Tilibins de Caieira, até o Graal, que tem na estrada indo de Itupeva. Então, são os mais variados clientes. Por quê?
Porque nós nascemos resolvendo as dores específicas. Então, o que a gente trouxe para essa feira? A gente escolheu 3 focos, né? A gente escolheu falar de visão computacional aplicada na borda. Na prática, o que é? É usar a imagem das câmeras para detectar situações de risco, melhoria de produtividade, segurança patrimonial, equipamento de proteção individual, EPI em indústrias, ou seja, usando a imagem da câmera, a gente aplica uma inteligência artificial ali e resolve dores específicas. E essa é uma frente que a gente trouxe para cá. E a outra frente é a Netlink, né? A gente contando com muita felicidade para todos os provedores que nós somos a operadora que vai ajudar as outras operadoras. Por quê? A gente quer atuar como um suporte, onde a fibra não funciona, onde a fibra não chega, ou onde ela falha, a gente com a nossa tecnologia FWA, que não é satélite, não é fibra, Bernardo vai falar mais disso, a gente chega para resolver aquela dor. Então o provedor que está sofrendo, seja em Imperatriz no Maranhão, seja em Santa Maria no Rio Grande do Sul, ou seja em Sinop no Mato Grosso, ele pode contar com a Netlink para atender o cliente dele corporativo, ganhar receita, fidelizar esse cliente e não entrar, Ederson, nesse oceano vermelho que é a briga de preço de fibra. Você vai num cara que está botando a fibra a 89 e tem outra a 79. Não, a gente chegou para ajudar esses provedores com os clientes deles finais e falando do FWA, né, Bernardo? Eu acho que no início é até bom a gente contextualizar o que é o FWA, né? O FWA ele é o acesso fixo sem fio. E desde das radiofrequências, né? Então toda solução de rádio é uma solução FWA, apesar do termo FWA não ser tão utilizado comercialmente, né? O rádio já traz isso desde o DNA. E aí quando você tem a atualização dessas frequências que estão entregando rede para os clientes finais, você tem a rede LTE, que é a 4G, e mais recentemente você tem a NR, que é o 5G, e você continua tendo esse nome, acesso fixo sem fio, que nada mais é do que entregar por uma via aérea um link para esse seu cliente final. E a Elsys e a Netlink, diferente daquilo que já tinha no mercado, a gente olhou para esse nicho, para esse mercado, e falou, vamos se especializar, vamos usar o know-how que a gente já tem dentro de casa, né, o know-how inventivo da tecnologia, da propriedade tecnológica e extrair o máximo dele. E aí que eu acho que está o pulo do gato, a nossa capacidade principal. Nós temos o hardware hoje, o equipamento, capaz de extrair a maior performance possível das redes de 4G e 5G no Brasil. Não só 4G e 5G, mas também o 4,5, né, que está ali, que é a agregação de bandas. Então a gente trouxe equipamentos com conhecimento próprio para extrair a máxima performance. E máxima performance significa chegar mais longe, significa ter uma internet mais estável, ter uma internet competitiva com o que tem hoje no mercado. Acho que existia um preconceito com FWA na radiofrequência, muito por causa da performance máxima que era limitada, né? E aí hoje a gente já está numa época que a gente tem que voltar a falar de FWA e a primeira etapa para isso é quebrar esse preconceito. É falar, vamos olhar de volta para FWA porque tem coisa nova aí. Tem tecnologia que consegue extrair performances na casa de 1 gigabit por segundo. Essa é a dúvida, voltar um pouquinho atrás ainda, você comentou, Netlink é satélite, não é? Não é satélite. A Netlink, ela usa, como core da nossa solução, ela usa um equipamento que é fabricado pelo grupo Elsys, que é um modem de alta performance, que já era utilizado na indústria. E foi aí que veio o nosso estalo, né? A gente já fabrica um dispositivo extremamente competitivo que toda a indústria adora. E aí a gente começou a ver que o gargalo era do lado do fornecimento da operadora, né? Do que está ali por baixo, aquela conectividade. A gente fez negociações, viramos uma operadora e hoje a gente controla toda a cadeia. E isso deu para a gente uma expertise, por quê? Quando você pega, alguém pode falar assim, mas tem esse fabricante da China, tem esse fabricante americano, tem esse fabricante do leste europeu. A gente tem muito orgulho de falar que nós temos pesquisa e desenvolvimento próprio no Brasil. Legal. E por mais que tenha um rádio que se pareça com o rádio que tem no nosso equipamento, o nosso rádio ele foi desenhado em condições de temperatura e pressão de uma coisa chamada Brasil. Então, o Brasil, o nosso equipamento ele vai da frequência de 600 MHz até 4.000 MHz. A gente faz a agregação de portadora. Tem outros equipamentos que fazem. Mas o RF, o desenho da antena, foram os nossos engenheiros, que são de primeira linha, USP, Inatel e Unicamp, que prototiparam, desenharam isso no Brasil. E hoje a gente briga em pé de igualdade
com competidores de outros países e ganha bid. Não à toa, a gente está presente em mais de 50 países. E tem uma coisa que o Bernardo falou, que também explica uma outra grande capacidade da Elsys, né? Quando a gente começou lá atrás, desenvolvendo, fazendo as coisas e tudo, a gente começou a construir uma rede técnica pelo Brasil também. Então hoje a gente tem um diferencial competitivo, exato, né? Em 95% dos municípios brasileiros existe um técnico homologado da Elsys. Então se a gente faz negócio com um operador ou com um parceiro, cara, mas quem vai me atender em Buriticupu, no Maranhão, né? Eu sempre gosto dessa cidade, usar ela como exemplo. Tem um técnico da Elsys lá em Buriticupu, do Maranhão, para poder ajudar no suporte, na implantação das soluções. Sabe por quê, Ederson? A gente criou 6 anos, né? Não são 36 meses, que não adianta você ter um elo da cadeia perfeito. O atendimento tem que ser perfeito, o técnico na instalação tem que ser perfeito, o suporte tem que ser perfeito. E onde isso vai se traduzir? Vocês conhecem o Reclame Aqui, né? Sim. Nós temos o selo RA1000 e com muito orgulho nós somos da indústria de tecnologia a melhor nota do Brasil. Muito bom, parabéns. E aproveitando o gancho da parte técnica, né? A gente tem um público aqui de empreiteiras, técnicos, como que é feita a capacitação? Se eu tiver um amigo, um técnico aqui que está nos ouvindo, como que ele faz? Existe um processo de capacitação, treinamento? Alguém queira se credenciar também? Como funciona? Perfeito. Tem um QR Code aparecendo aqui embaixo, mas Vamos deixar. Depois a gente deixa o QR Code. A gente está sim buscando parcerias pelo Brasil, principalmente empresas que já atendam clientes corporativos, né, que é o nosso foco. Eu vou falar um pouco e vou passar para o Bernardo falar disso também. A gente tem a Universidade Elsys, que a gente capacita todos os nossos times através de EAD, né? Então o técnico, onde ele estiver, ele vai poder fazer um curso nosso e se habilitar e se certificar. E isso que é engraçado, porque tem tecnologias que não tem referência nenhuma no mercado. E o Bernardo falou uma coisa do nosso DNA, né? Nós somos inventivos. Tem coisas que nós inventamos que a gente teve que escrever a regra, testar para poder ensinar. E eu acho que isso que é legal, porque essa rede que a gente criou Brasil afora, vários técnicos hoje tomaram contato com novas tecnologias por causa da Elsys. A Elsys levou, por exemplo, rastreadores eletrônicos para esse público. Tem muita gente que está vendo a gente agora que lembra da Elsys lá atrás. A Elsys ensinou set-top box, a modernidade do set-top box, muito técnicos aprenderam através da gente. Conectividade, modems, seguramente, né, as pessoas estão vendo a gente falar de Netlink, mas se eu falar a palavra Amplimax, né, muita gente vai reconhecer. Exatamente, que está no core da nossa solução. Mas a gente está pensando agora nessa parceria com provedores em fazer muito mais coisas, né, Bernardo? Uma pergunta, eu sei que o Bernardo vai comentar. O provedor, como que ele funciona a parte da contratação? Como que é? Ele utiliza a Netlink? Como que é feito o processo? É white label, não é? Perfeito. A gente tem alguns modelos de parceria. A gente tem a possibilidade de Powered by Netlink, né? Deixar a marca, ou a gente atender, realmente fazer uma parceria para atender o cliente. Dependendo do tamanho do provedor e do quão ele tem relacionamento com o cliente dele corporativo, a gente tem alguns modelos pré-configurados. O que a gente, nesse primeiro momento, né? A gente quer conversar com os provedores, legal. A gente quer receber esses provedores para conversar presencialmente, por vídeo, e explicar como a gente já está ajudando alguns provedores a reduzir churn da base e incrementar a receita, porque eu sei que os provedores hoje estão naquele oceano vermelho, brigando por preço e baixando o preço de fibra. O que a gente está dizendo? Olha, a gente tem uma solução tecnológica nova que, além de melhorar o teu relacionamento com o teu cliente, vai te trazer mais receita. Conversa com a gente. Eu não sei como ele vai procurar a gente, Ederson, se é por aqui. Nós vamos deixar toda a descrição dos canais da Elsys, Netlink, tudo na descrição do vídeo também. Vamos compartilhar, tá? Acho que fizemos uma aproximação muito interessante. Vou compartilhar também nos grupos aí com os empresários que participam conosco aí. E também quem quiser saber mais, a gente vai deixar no LinkedIn também da Gestores da Telecom, tá? Isso. Então, a gente nesse desenvolvimento com os técnicos, a gente começou a criar algumas coisas agora que... Eu vou te dar um exemplo, né? A gente é tecnológico e a gente inventou softwares para poderem suportar os nossos produtos. Então a gente tem coisas, hoje recursos, que não precisa um técnico se deslocar até o cliente, gastar aquele combustível e voltar. Ele pode dar um comando através da nossa plataforma, né? E resolver isso remotamente, né, Bernardo? Eu acho que quando a gente fala do modelo de atuação para a provedora, o mais importante é dar autonomia e dar o FWA descomplicado. Muita provedora, nos últimos 5, 10 anos, tentou construir um braço próprio de FWA, Sim. Às vezes comprando equipamento de uma fabricante, aí contrata o plano de dados de alguma operadora e vai fazendo o seu próprio pacote. E esses pacotes, frequentemente, eles esbarram no problema que a gestão disso é diferente da gestão da fibra.
os hardwares que você está monitorando têm outros protocolos, os planos de dados têm regras que às vezes são difíceis de negociar com as operadoras, e a gente traz isso de forma descomplicada. Então vamos entender quais são as capacidades da provedora e eu te entrego tudo aquilo que você não tem hoje dentro de casa. Então vamos pegar o NOC que a provedora já tem e vamos portar ele para operar uma solução FWA também. A gente traz o equipamento, a gente traz o suporte, a gente traz a garantia, a gente traz o plano de dados, tudo da forma mais flexível possível para que a provedora possa ter uma solução bem plug and play mesmo. Você contrata a gente e você liga o seu cliente final na situação que ele tiver. Bacana. E hoje nós estamos falando aqui de um mercado extremamente competitivo, né? 22 mil provedores aí, mais ou menos pelo que estão reportando pela Anatel. Obviamente que nem todos estão homologados, mas isso é uma outra conversa. Mas... 22, 14, 8. Né? Mas os provedores aí estão sendo bastante competitivos, né? Eu acho que vale a pena entrar em contato com vocês. E a pergunta, é só para o provedor grande, um provedor que você tem seus 2 mil, 10 mil, 5 mil clientes, como que ele faz isso daí? O provedor com 2 mil também é interessante. O que é importante? Que esse cliente dele seja um cliente corporativo, CNPJ, né? Isso que é importante. Por quê? São os clientes que estão dispostos a utilizar redundância e que a missão dele é crítica. Que a conectividade, ela não é opcional. A missão dele é crítica, ele depende da conectividade. Então, o cliente corporativo é o cliente ideal. Então, provedores que tenham uma base com 5%, 10%, 15%, 20%, podem procurar a gente que a gente tem uma solução para isso. Agora, você falou uma coisa interessante sobre fibra e ouvindo o Bernardo falar, é importante a gente deixar uma coisa. Nós não temos raiva da fibra, tá, pessoal? A fibra tem um valor, a fibra ajudou a desenvolver esse país e tem ajudado a desenvolver. Nós somos um país com alto nível de capacidade instalada. Nós somos um complemento para a fibra. Esse recado é importante o provedor entender. Ele está brigando hoje para ganhar novos SVAs e novas receitas. Então, muitas vezes, ele está pegando um produto de streaming de TV, está pegando um produto de seguro, e está tudo bem, é legal. Vai ter público para isso. Mas para pensar qual seria o produto que o teu cliente que já compra pagaria de olho fechado, porque para ele é uma dor muito grande. Seria a redundância. Só que geralmente a redundância o cara pensa assim, mas eu já tenho um satélite ou eu tenho uma rádio. Com todo respeito, mesmo os satélites de baixa órbita, que cumprem sua função ali para um download, para um uso menos profissional. É isso que eu ia fazer uma pergunta com relação ao satélite baixa órbita, né? Perfeito. Como que eu vou falar uma coisa que a turma que está aí do outro lado vai entender na hora. Tá, okay. Imagina que você faz monitoramento de segurança com imagens para uma missão crítica de uma empresa. Você precisa ter aquelas imagens chegando com integridade para poder tomada de decisão. Foi um gato que pulou ali ou foi uma pessoa pequena, etc. Brincadeiras à parte. Você precisa de integridade da informação. O satélite de baixa órbita ele mudou bastante em relação aos outros satélites, mas ainda assim ele tem uma coisa que chama-se de latência. E a latência pode ir de 50 milissegundos até 2 segundos. Em segurança eletrônica isso é um tempo absurdo. Quando a gente fala de FWA, do FWA do grupo Elsys, que é utilizado na solução da Netlink, a gente está falando de uma latência de 5 a 25, 30 milissegundos. É significativamente diferente. Então, para a missão crítica, o satélite vai dar problema. E a gente fala isso para você, Ederson, o Bernardo tem acompanhado com a gente Brasil afora, muitos clientes que, cara, eu gastei uma fortuna para colocar o satélite, se eu soubesse que a Netlink existia, eu teria economizado o dinheiro. Eu falei, bom, para o futuro você vai economizar dinheiro, então. Bacana. E são quantos anos de Netlink? É recente a empresa? A Netlink tem 1 ano e 1 mês, né? Mais ou menos, a gente pode falar. A gente foi fundada em maio de 2024. Que legal. Mas o Grupo Elsys tem 36 anos. Então a gente é um filho ligeiro de um desenvolvimento que veio ao longo desses 36, já em algum momento também passou pela criação da Netlink, né? Como a gente já criou outros negócios também, né? Eu acho que o Bernardo falou uma coisa que a gente estava recentemente no workshop e a gente fez um recap da história do nosso fundador, né? Do seu Vitor Blatt. Ele está na empresa ainda? Não, ele é falecido. Ele faleceu em 2012. E a gente ficou assustado quando a gente começou a ver as patentes que ele tem, né? Desde a injeção eletrônica de combustível até a trava elétrica de carro. Você imagina, né? O cara que trouxe a microeletrônica para o Brasil. E hoje, quando a gente fala que a gente está levando uma solução para cada canto do Brasil, baseado numa tecnologia que tem esse DNA de inventividade, a gente se enche de orgulho. Que legal. E vocês falando assim, eu sou bem curioso com a parte de invenção, como vocês estão comentando aí, eu vou me autoconvidar para que a gente possa ir com as gestores da Telecom dentro da Elsys lá, acompanhar a rotina de vocês, entender e mostrar para o público, né? Mostrar o nosso centro de manutenção técnica,
que para nossa sorte tem pouquíssima coisa, né? Porque não tem muito BO para ser resolvido. Mas vai ser um prazer receber vocês, porque a gente tem muito orgulho de falar. A gente está aqui no Little Valley, né, em Valinhos, para o mundo. Boa. Mas, na verdade, hoje a nossa tecnologia, ela ajuda desde a missão do Brasil na Antártida, até um barco em Miami Beach que precisa de conectividade também, até um franqueado da Chili Beans em Caieiras e, como eu falei, né, até o Graal ali de Itupeva. Então a gente tem as mais variadas aplicações hoje e receber vocês lá vai ser um grande prazer. É um prazer. Com certeza. E nós temos alguns provedores, clientes, amigos que acompanham, que são na parte rural, né? Que atendem muito cliente na área rural. Até um abraço aí para o Cláudio Placa, aí, que tem uma forte operação com um produtor rural. Como que a Elce pode ajudar também esses caras aí das fazendas, locais mais distantes aí? Legal, acho que quando a gente fala da Netlink e da solução Amplimax, que é a linha de produtos da Elsys voltados para a conectividade, o rural está no nosso DNA também. Expandir o raio de alcance da tecnologia 4G e 5G é algo que está muito presente. A gente consegue pegar uma solução, a torre de 4G, seja ela da operadora que for, ela tem o seu raio de alcance fixo ali. Quando você fala de celulares, de modems, até aquele pendrive que você colocava um SIM card ali dentro e você chegava com a rede lá na ponta. E quando você começa a falar de usar tecnologia própria para isso, de usar antenas especializadas, você aumenta esse raio em até 8 vezes. Então a gente consegue chegar em regiões muito mais longe do que a gente chegaria normalmente. Então a gente tem case de fazendas conectadas em regiões que são muito distantes, em muitos lugares que você nem sabe, às vezes, que tem uma rede 4,5G e uma rede 5G parruda. Lugares que sempre me surpreendem bastante são Mato Grosso do Sul, Goiás. Você tem regiões de fazendas que conseguem se conectar com a rede 5G, mesmo estando a 15 quilômetros de uma RB, porque elas estão usando a tecnologia especializada para isso. Então, eu acho que no rural, o que a gente consegue fazer é democratizar e chegar um pouquinho mais longe. A gente consegue levar uma rede que ela foi construída para atender o urbano e ela vai se expandindo aos poucos, a gente acelera esse crescimento da rede LTE e NR no Brasil, porque a gente consegue ajudar a puxar essa rede um pouquinho mais de longe também. Cara, muito legal. Até eu faço um convite aí para os amigos aí que tem essa dificuldade em entender os clientes, que procurem aí todo o time aí. A gente vai deixar os contatos, obviamente. E eu queria fazer uma pergunta específica agora para o Bernardo. Como que é ser da equipe de produtos, né? Desenvolvimento. Como que é ser da equipe de produtos de uma empresa aí que a gente está conhecendo que não para de inovar, né, cara? Qual que é esse desafio aí? Aprender coisa nova todo dia. Assim, a gente falou um pouquinho do Victor Black, né? Mas o DNA dele segue lá. Assim, é visível em toda a conversa que a gente tem no dia a dia. Engraçado, a gente fez o convite para conhecer Valinhos, né? Mas realmente, para conhecer a Elsys inteira, você teria que conhecer as cabeças que estão pensando em Manaus, na China, em todos os cantos. É um time muito bom. E essas interações, elas estão presentes no dia a dia. De manhã fazendo uma reunião com o engenheiro de Manaus, de tarde fazendo uma... De tarde não, né? Porque tem o horário. mas quando o fuso horário permite, a gente fazendo uma reunião com a China e entendendo o que tem de mais novo de equipamento lá. Então tem discussões assim que elas demoram a chegar no Brasil, mas a gente tem elas muito cedo. Então desde hoje a gente já está falando de qual que vai ser a primeira linha de equipamento 6G no Brasil. É algo que parece distante para as provedoras, mas para a gente que está no dia a dia da fabricante de hardware, a gente tem que estar perto. Então não tenho o que responder além de dizer que é incrível, cara. É um aprendizado muito grande estar nessa área. O Bernardo deixou uma dica valiosa aqui. A gente está conectado com a última fronteira da pesquisa do que está acontecendo. A gente está conversando sobre 6G, sobre a computação quântica, o que vem e tudo mais. E os parceiros que já estão com a gente há alguns anos, alguns estão aqui com certeza ouvindo, assistindo hoje, os gestores da Telecom, eles já sabem que a gente traz inovação para eles há muitos anos. E quem cola e quem faz parceria com a gente, eu acho que é isso. A gente está sempre trazendo a última fronteira da tecnologia para a realidade dele. E ele pode estar ali em Sinop, no Mato Grosso, mas ele é parceiro da Elsys, ele está conectado com a última vanguarda da tecnologia de pesquisa, Ederson. Pô, que legal. Ô Marcos, e na parte comercial, né, a gente vê, pô, a tua energia é fantástica, todo o teu time ali, participei ali, dei uma rápida passada ali, fui atendido muito bem pelo time ali. Como que o nosso provedor, o nosso amigo provedor tem o contato de vocês aí? Como que ele faz aí? Vocês costumam visitar provedor? Como que funciona essa dinâmica aí? A gente faz reunião online, a gente visita em loco. Eu sempre gosto de fazer as primeiras reuniões presencial, né, para a gente poder ter essa troca de energia, porque o comercial precisa disso, né? Eu digo que mais do que vender, nós somos embaixadores da marca. Então a gente tem que falar da marca, contar, saber a história da marca. E eu acho que uma coisa que nessa relação faz muito certo é o seguinte:
a gente está aberto para conversar com todo mundo, Ederson. Então, eu sei que você já falou que está aqui embaixo, né, aqui passando o nosso e-mail e tal, tudo. É só mandar uma mensagem para a gente, marcar uma conversa. A gente está aberto, a gente tem interesse e, mais do que isso, a gente tem muito orgulho de dizer que os nossos parceiros são os primeiros a saberem as novidades do que está vindo em telecom. Excelente, cara. Eu fico muito feliz de ver empresas brasileiras aí ganhando espaço, aí notoriedade, aí trazendo fortalecimento do nosso setor aí, cara. Eu sempre acompanhei, né? Eu sou próximo da região de vocês ali, de Campinas, Valinhos ali, então a gente está sempre acompanhando. Conversei em alguns momentos na empresa que eu atuo também, no setor de telecomunicações, já tivemos alguns produtos de vocês, utilizamos, né? Então hoje para nós aqui também é um motivo, falando agora da parte como cliente, dando um feedback aí para vocês aí, sem isso não foi combinado, tá? Que legal. É algo que a gente acompanha e torce bastante, tá? E eu gostaria também de finalizar, eu sei que a gente poderia ter um bate-papo aqui de 2, 3 horas, convido vocês também para ir conosco lá no nosso estúdio, estamos próximos também, para a gente possa gravar um podcast aí de mais tempo, trazer as novidades, trazer os produtos, né, para o pessoal poder ver também, acompanhar, vai ser um prazer ter vocês lá conosco, tomar um café também, a equipe adora um cafezinho aí, Eduardo, a Ana, então é bem legal aí a gente estar recebendo vocês lá. Obrigado. Para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem aqui quais são os próximos passos aí, a resposta fica a critério de vocês aí, quais são os próximos objetivos aí da empresa a atingir no próximo ano, vou chamar assim, eu não vou ser muito audacioso dizer os próximos anos, porque muda muito rápido, né, mas para 2026 aí, o que a gente pode esperar da Netlink, da ELSE e a... Eu vou falando do ponto de vista do comercial, do que a gente está entregando para o mercado, a gente está consolidando essa parceria com os provedores, então a gente está aqui na feira justamente conversando e aproveitando esse seu canal valiosíssimo para poder falar com esse público e dizer que nós somos o parceiro ideal para as operadoras ofertarem redundância para manterem o negócio dos clientes no ar. O que a gente está fazendo? A gente está estruturando essa parceria com muito mais ferramentas de marketing também para poder ajudar. Então a nossa expectativa é que ano que vem, quando você falar de novo com a gente na feira, a gente diga assim, olha, daquela nossa conversa, tem X provedores que começaram já a ganhar dinheiro e fidelizar clientes. Então, estruturar de forma mais sólida essa parceria, um ferramental para as provedoras, para as operadoras, nas regiões dela, ganharem e fidelizarem os clientes corporativos dela. É a consolidação desse modelo do lado do comercial. Eu acho que do meu lado não tem outra resposta senão continuar desbravando. 2025 foi um ano que a gente testou muita coisa diferente, que a gente aprendeu muito com as tecnologias que a gente opera e construiu uma base muito sólida para as provedoras que vão trabalhar junto com a gente. E 2026 a gente vai deixar essa base ainda mais sólida. Então, monitoramento dos equipamentos, suporte técnico, a gente já construiu uma suíte de ferramentas muito legal. E para 2026 essa suíte só tende a expandir. Trazer novos equipamentos, trazer já equipamentos que olhem para a próxima fronteira de tecnologia no Brasil, ainda mais estabilidade, ainda mais velocidade. Acho que o dia a dia da minha área está muito nisso, né? De continuar olhando o que tem de novo e nunca ficar para trás. A gente continuar trazendo isso, sempre esse DNA para os provedores que trabalham junto com a gente também. Só muito obrigado aí pela participação de vocês aí, por ter cedido o tempo de vocês aí, estar nesse bate-papo aqui conosco. A gente ganha também mais amigos aqui do setor, espero encontrá-los aí nos eventos aí. E também queria agradecer ao público que está nos assistindo aí, nos acompanhando aí. Muito obrigado por participar. Podem mandar suas perguntas aqui nos comentários, a gente vai destinar a vocês aí. Quem quiser mandar através do e-mail, do grupo, do WhatsApp, a gente encaminha para que o time da ELSE e da Netlink possa estar respondendo. Agradeço a todos e até o próximo episódio. Um abraço, pessoal.